Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que amanhã enfrenta o Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também vai reencontrar o técnico Ramon Dias. Vamos ver aí as últimas informações para este jogo. É verdade, Bruno. Braço para você aí, para todo mundo. E interessante, né? O Ramon Dias, que tem boa relação com muitos funcionários hoje do Inter, né? Colocou o D'Alessandro para atuar lá no River Plate, quando o D'Alessandro estava começando. Trabalhou com o Gabriel Mercado, trabalhou com o Oscar Romero, que já foi titular na partida contra o Juventude. Aliás, estão projetando aí um resgate desse jogador, né? E, claro, o Ramon Dias vai reencontrar o Corinthians, clube que ele conhece tão bem, foi campeão paulista recentemente. Aliás, o Romero também vai encontrar o seu irmão, né? Os dois Romeros, um pelo Corinthians e um pelo Internacional. Então, muitos encontros, além dessa rivalidade, e dois times que precisam se reabilitar na tabela de classificação. Estão ali muito próximos os dois um do outro da tabela, bem próximo, menos do que gostariam, digamos assim, da zona do rebaixamento, né? Querem se afastar dali, então o jogo vale muito. O Inter está pressionado, perdeu o Grenal, empatou com o Juventude, precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Aliás, o Inter tem um dado no setor defensivo que é bem preocupante. O Inter foi vazado nos últimos 14 jogos do Campeonato Brasileiro. Tem 37 gols sofridos no campeonato, é uma das piores defesas. E para esse jogo contra o Corinthians, o Ramon Dias, ou a família Dias, vai contar com 3 titulares de volta. Os 2 laterais, o Bernabei e o Aguirre, e o Juninho. Embora o Juninho, ele que era titular, ele deve ficar no banco de reservas, porque o Mercado, que já trabalhou com o Ramon Dias lá no River Plate também, é um jogador que deve ficar ali ao lado do Vitão. Então são os 3 jogadores que estão de volta. No treino de agora à tarde, vai ter a definição sobre o Thiago Maia, que está se recuperando de uma lombalgia, pode ser que fique à disposição, ele ainda não treinou com os companheiros. O Rocher segue de fora, então o Antony vai ter uma sequência, e a tendência é que do meio para frente, tudo muito parecido com o que foi contra a equipe do Juventude. A diretoria do Inter faz promoção de ingressos, chama o seu torcedor que está desconfiado do time, mas é um grande jogo, você falou, tem rivalidade em campo, é o primeiro jogo da família Dias aqui no Beira-Rio. Então, quem sabe o torcedor possa comparecer nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, aqui no Beira-Rio, Bruno. Valeu, Berton, obrigado. Quando agora, nesse momento que a família Dias saiu do Olímpia, eles disseram que eles estavam aguardando essas definições do Inter, porque esperaram o Inter chamá-los para aí sim comandar o Inter, apesar de tanta gente estar de olho, né? Lembra aquela... mas e a cláusula lá do... A cláusula era do Corinthians. Pro Corinthians. Qual é? Que papinho. Não é papinho? Pra cima da gente? Vai, ô Lili, vamos falar a verdade, vai. Pra cima da gente não, hein, Lili? Fala, Bruno, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Bom, a cláusula existia, né? Mas não aconteceu da equipe do Ramon Dias, né? Da comissão vir ao Corinthians, eles assumem o Internacional e o Corinthians vai se reencontrar com a família Dias, né? Que deu o título aí pro Corinthians, ajudou o Corinthians a conquistar um título depois de 6 anos. Então esse reencontro irá acontecer na noite desta quarta-feira com muitos desfalques pro lado do Corinthians. 5 desfalques, tá? A começar pelo Memphis, que seria um edema na coxa, mas um edema que dura mais de 20 dias, então a gente espera o treino de hoje para saber se ele vai começar essa transição para o campo treinando com os outros atletas, porque até então fazia um trabalho individual. Ele até postou nas redes sociais, né, um vídeo dele correndo ali, mas é um vídeo mais antigo, então ele aos poucos está retornando, deve ser desfalque contra o Internacional. O Garro ainda não retornou, né, ele teve um estiramento na panturrilha, então ele ainda não está apto para jogar. O Carrilho vem se recuperando aí de uma lesão ligamentar. O Charles também com dores no joelho não irá jogar. E o André Ramalho, né, que foi um susto aí pro torcedor, acabou se lesionando, tendo uma lesão, né, um problema muscular aqui, treinando no CT Joaquim Grava, de acordo com o Corinthians, foi com a equipe particular dele, né, ele costuma fazer esse complemento depois do treino. Ele também está fora, então são 5 desfalques importantes para essa partida, faltou o 5º, né? E Yuri Alberto, esse é por suspensão, ele tomou o 3º amarelo na comemoração do gol no jogo contra o Flamengo, então ele também não vai a campo. O técnico Dorival Júnior tem somente o dia de hoje para treinar a equipe para a partida desta quarta-feira, porque ontem, né, os jogadores que estiveram em campo contra o Flamengo fizeram um trabalho de recuperação, né, o famoso regenerativo. Então hoje ele faz o último treino, depois eles viajam, né, para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, para esse reencontro aí, né, com a família
Família Dias. A gente olha para o Corinthians na tabela, não é uma situação desesperadora, mas está longe de ser uma situação confortável. 13º colocado, 29 pontos. E se você olhar para os adversários que estão abaixo do Corinthians, somente o Vitória tem o mesmo número de jogos. Os outros adversários têm 1 ou 2 jogos a menos. Então o Corinthians precisa ficar atento. Vem de derrota para o Sport, vem de derrota para o Flamengo, tem essa partida contra o Internacional e antes da parada para a data FIFA tem o Mirassol na Neoquímica Arena. Mas olhando para o jogo desta quarta-feira, entra sim pressionado, a fiel torcida fez muitas vaias ali após o apito final contra o Flamengo por conta daquela partida, por conta de mais uma derrota. A gente teve na semana passada a Gaviões entrando aqui, conversando, cobrando os jogadores, então é um clima bem longe assim de ser amistoso. Um jogo importantíssimo, 3 pontos que vão valer muito para o Corinthians para afastar todo o mal que vem cercando aqui o CT Joaquim Grava, Bruno. É toda a narrativa, hein? Todo Tu viu? Tava ensaiado. Magninho ficaria orgulhoso. Ficaria. Obrigado. Pedir para soltarem o morcego na hora certa. Esse é o chamado Valeu. efeito borboleta do negócio. Sabe, esses fatos que vão acontecendo assim lá atrás. E é bom o Corinthians manter assim uma certa margem, porque a gente sabe que uma das punições e consequências do transfer ban é perda de pontos. Então é bom o Corinthians manter essa margem para, de repente, no tribunal, essa punição não acabar tirando pontos e, de repente, o Corinthians entrar lá na zona do rebaixamento. Vamos voltar para o Flamengo. Muito bem, Corinthians está de volta, representado depois da derrota contra o Flamengo de virada. Mas o Memphis segue fora, é isso, Vessa? Essa é a projeção. O Dorival falou isso, inclusive, na coletiva, que ele ainda não voltaria nesta quarta. A impressão que eu tenho é que ele não vai ao Beira-Rio, joga com o Mirassol e aí depois vai para a data FIFA e também vai jogar os 2 jogos pela Holanda. Mais um jogo fora, já são 22 ou 23 dias de um edema, né? Esse edema dele, que é o que o clube falou. O clube falou em edema, o clube não falou em lesão. 22, 23, 24 dias já me parece um edema realmente muito maior do que normalmente a gente vê o período de edemas de outros jogadores. Se fala normalmente de 7 a 10, 7 a 12 dias para um edema, que seria antes da lesão, né? Edema, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 3B, enfim, que é a mais grave de todas. Então, realmente fora de novo. O Yuri está suspenso e o Garro também ainda não volta. Então, essa é uma realidade. O trio Gin não existiu no Campeonato Brasileiro. O Dorival, para se ter uma noção, fechou o turno dele contra o Flamengo. O turno Dorival, ele teve 19 jogos, porque ele estreia contra o Inter de Porto Alegre, que é o adversário de amanhã. Nos 19 jogos do turno Dorival, o trio Gin não jogou nenhum. O único momento que os 3 estiveram em campo foi na segundo tempo contra o Fortaleza, que foi entre os 2 derbys que eles jogam o derby, aí time reserva. Aí quando tomou 1-0 é intervalo, põe os 3. Tentou, empatou o jogo, mas ficou no empate. Ou seja, eles jogam 44, 45 minutos contra o Fortaleza em 19 rodadas com Dorival Júnior. Então, realmente, o que vai acontecer na quarta é o mais do mesmo, com os 3 fora. No final de semana, aí deve jogar o Yuri, deve jogar... o Yuri Cavadinha já volta no final de semana e o Memphis também deve voltar, porque depois tem a data FIFA. Não simulou ainda, Vessa? Não, ainda não. Ainda tô... Mas já que você falou sobre o Yuri Cavadinha, que está virando o apelido dele, não sabia dessa história, minha pergunta é, você acha que vai ter sequela disso? Ou tudo bem, virou a página ou vai ser Yuri Cavadinha mesmo? Para muita gente ainda vai demorar, ele vai ter que dar uma resposta em campo. Sabe por quê, Tirone? Isso daí te traz uma pressão interna, não é só para ele. Traz para todo mundo, para o elenco, para a comissão técnica, para a diretoria, porque é um cenário diferente. Você bate o líder do campeonato, vai a 32 pontos, você já está em 8º, com viés de alta, se eu ganho no Beira-Rio, eu vou a 35, já encosto perto do G6. Sonho na brincadeira. Aí agora você está lá com 29, podendo ser ultrapassado já hoje pelo Galo, cair para 14º, e perder do Inter, já cair para 15º, e quando você vê, você tem 1 ou 2 times fora da zona de rebaixamento e você é um dos 2. Então, assim, é muito impactante o erro dele e sobretudo, tudo o que aconteceu no primeiro tempo contra o Flamengo. Então, isso daí vai ser só os resultados, os gols todos que ele vem a fazer depois para ele apagar tudo isso, porque realmente é muito marcante. Ele até
Uma das novidades de ontem para hoje foi que o Fábio Santos disse que conversou com ele, o ex-lateral esquerdo Fábio Santos, falou isso na ESPN. E ex-cobrador de pênalti oficial do Corinthians, né? que falou com ele, além do óbvio, né, que ele está muito chateado e muito arrependido do que ele fez, e a gente já imaginava, né, meio natural isso, ele disse que treinou também. E isso daí, para mim, deixou a situação pior. Porque se ele se ele usou isso no treino, tinha o goleiro reserva ou dois que tentaram pegar o pênalti dele. Tinha alguém lá. Tinha alguém da preparação física, tinha algum dos auxiliares. Tinha gente no campo quando viu. E a partir do momento que alguém viu ele tentando, não é possível que ninguém da comissão técnica, os jogadores, os companheiros, o goleiro, falou: amigão, você não vai fazer isso amanhã não, né? É uma brincadeira que você está fazendo aqui? Ou você vai estar pensando em fazer? Não faça. Ou, se deram esse recado e ele fez, aí a responsabilidade, ou a irresponsabilidade dele é ainda maior. Ele foi alertado, treinou, foi alertado e fez. Então, para mim, a situação já piora saber que ele treinou isso na véspera. Por quê? Ou ele foi avisado e dobrou a aposta, ou ele não foi avisado e aí todo mundo que estava ali no campo e que viu ele fazendo o treino foi negligente. Então, para mim, a situação só piorou saber que ele ainda fez esses testes e treinos na véspera do jogo. Corinthians que então não tem os 3 de novo, o Yuri suspenso, os 2 machucados. No restante das posições, eu imagino que vai todo mundo jogar o mesmo time, mas o Vitinho na frente ao lado do Guinegão. A gente tem uns números do Yuri Alberto por temporada desde que ele chegou ao Corinthians. Olha lá. São 22 foram... Legal ver os gols, né? 11 gols em 22, 11 gols e 4 assistências em 23, 26 gols em 24 e 9 gols até agora em 25. Vale lembrar que ele ficou bastante tempo machucado nesse ano, né, Vessá? Tem mais gols aí, aqui tá vendo ali, ó, parênteses, excluindo o Paulistão. Então o SofaScore tirou o Paulistão para colocar só Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso que tem esses jogos a menos, gols a menos e tudo mais. Por exemplo, temporada passada ele mete 30 gols no ano, né? Foi o artilheiro do Brasil, o jogador que mais gols. Até o SofaScore despreza o diploma, né? Tirou o estadual. Você vê que, por exemplo, agora ele é o artilheiro do Corinthians, tem 14 gols no ano, mas ali só está como se fosse 9. 9 em 30. O que mais me chama a atenção, por exemplo, nessa tela até, é o número de jogos dele. 23. Está diminuindo. Então, por que o 22 só está 28? Porque ele chegou em julho. Então é óbvio que ele vai ter menos. Ele jogou 6 meses em 22. Quando ele chega na instituição. Depois, foi caindo. Então esse ano é um ano com muito problema, sobretudo 2 que fogem muito do atleta, uma fratura nas costas e uma hernia inguinal. Uma coisa é uma lesãozinha, um edema, tal, faz parte, é do jogo. Mas a hernia inguinal não é normal. Uma fratura numa vértebra não é normal e por isso que ele já está com um número bem menor de jogos. Aí é o que mais me chama a atenção na tela. Agora, o Massá, só para não deixar passar, você não estava aqui com a gente ontem, só para não deixar passar. O que será que passa na cabeça do cara e fala assim, eu vou dar uma cavadinha num jogo contra o Flamengo? Titica de galinha, para não falar M. Não é? O jogador meu bate um peso. Se eu sou treinador, não interessa quem é. Se é Memphis, se é Yuri Alberto. Bater um pênalti assim, você está fora, cara. Pode ir lá, vai lá, passa na RH. Não tem o menor sentido, sabe? Isso é pra gênio, entendeu? Isso é pra cara que entende muito mais de bola, respeitando o Yuri Alberto, que é um jogadoraço, muito bom, importante para a história do Corinthians, faz muito gol, é bom tecnicamente, forte fisicamente, com o devido e todas as vênias respeitadas. O que passa pela cabeça dele é o que passa pela minha, o que tem para comer. Não está focado no jogo. Não dá, cara. O cara não pode bater um pênalti assim. No meu time, eu ia ficar louco. Olha a sequência Entendo o que o vem Vessa aí está sentindo. pro Corinthians no campeonato, Molezinha. na temporada. Tem o Internacional fora, Vessa, depois o Mirassol em casa, Santos fora, não tá fácil, hein? Galo em casa, Vitória fora, Grêmio em casa, Bragantino e Ceará. Quer dizer... Eu acho uma tabela ok. A primeira parte não é tão simples. Molezinha, né? Só moleza. Só moleza. Mirassol fora é moleza. É moleza, porque o Corinthians está acostumado a jogar com o Mirassol, cara. O Mirassol é muito mais difícil pro Inter, pro Santos, então vamos pro Vasco. Desespero, então, velho. Não, mas não é. Entendeu? Qual é o desespero? Não tô entendendo o desespero. Não, se o Corinthians perdeu do esporte, depende do espírito que jogar. Bom, aí é um problema dele, não dos adversários. Você tem dois lados dessa moeda. Escolhe aí qual lado vocês querem. Você não pega nenhum dos melhores times do campeonato, é uma verdade. Isso é um lado bom. Só que, ao mesmo tempo, vários desses aí vão te ultrapassar e você vai ser empurrado lá para baixo.
Então o Santos pode te ultrapassar, o Inter pode te ultrapassar, o Galo tá ali perto, o Vitória, o Grêmio. Todo mundo pode chegar e pisar na sua cabeça e te jogar lá para baixo. O Corinthians vai fazer 16 pontos. Tem os dois lados dessa moeda aí, cada um escolha o lado que quiser. Eu prefiro sempre pegar time mais fraco, ué. Na teoria, sim. 16 ou 17? Você vai pegar o Palmeiras ou o Bragantino? 16 ou 17. Vamos lá, ó. 1 ponto contra o Inter, tô sendo generoso, porque o meu palpite Em amanhã... 24, é bom. Mas o meu palpite amanhã é outro, mas vamos lá. E aqui, que o elenco do Corinthians só joga em jogo grande. Então aí enganou. Não vai jogar nunca. Só contra o Santos, que é um clássico. Então assim, ó, 1 ponto contra o Inter, 3 pontos contra o Mirassol em casa, são 4, 1 ponto contra o Santos, são 5, 3 pontos contra o Galo em casa, são 8, 1 pontinho com o Vitória, são 9. Fora, né? Aquela preguiça, tá calor e tal. 12 pontos contra o Grêmio. O Bragantino, 13, vitória com o Ceará, 16 pontos. Cara, você tá contando que o Corinthians vai ganhar todas em casa. 18. O Corinthians não ganha nenhuma em casa há quantos meses? 7 jogos. Mas 7 jogos o Corinthians não ganha em casa. Não, mas vai. Vai. Não sei se é essa... Você não sabe? Não. Eu sei. Você não acha que é um número bem estranho do Corinthians, não ganhar 7 jogos em casa? Sim, é o recorde, aliás, desde de 2007 não ficava 7 jogos sem ganhar em casa. Tá vendo? Eu falo que o Vesse é o contador. Quando não tinha nem Tem arena. tudo na cabeça. Não tinha arena, quando caiu. Foi aquele ano do rebaixamento. 7 jogos é muita coisa. Mas, gente, 4 empates e 3 derrotas. 1 ponto contra o Inter é um milagre? Não é justo. Não. Ganhar do Mirassol em casa, Nada 3. do que você falou é absurdo. Nada, zero. Zero absurdo. Mas Mas precisa combinar que o Corinthians tem só jogar 29, com 16 vai a... 45. Aí, acabou a história. Ainda faltando... sim. Não, vem cá, agora falando sério, essa questão do rebaixamento, você acha que é preocupante para esses times? Não. Eu acho que os 4 que estão ali, vamos combinar que eles já estão... O Corinthians tem que monitorar o Fortaleza. Só, o resto já caiu. Eu acho que ainda não está livre não, porque tem muito time com jogos a menos. Vai ter aquela noite que você não vai nem estar no campo e outros vão estar pontuando e quando você perceber, você foi... Ultrapassando. Tiraram 2 pontos, tiraram Gente do céu. Ó o Renato aqui, ó. 29 pontos. Renato e Deck, se o Mancini planejar palpitar pro restante do campeonato, o Corinthians termina na frente do Flamengo. Não, longe disso. Mas tô falando do que eu vejo do Corinthians, cara. O Corinthians mandou no Flamengo no primeiro tempo, cara. Foi. Pô, o time tem, É que o time tem Vesta condições tá de falando jogar. o seguinte, se... por que ele está de olho nos jogos atrasados? Atrás do Corinthians, antes do Z4, estão o Atlético Mineiro, o Inter e o Santos. Os 3 têm jogos a menos. O Atlético tem 2 em relação ao Corinthians. O Inter e o Santos têm 1. Se esses times ganharem os seus jogos atrasados, o Atlético basta empatar um jogo atrasado. Basta empatar hoje. É isso, por exemplo. O Corinthians passa a ser o time acima. Ele, por pontos perdidos, ele é o time acima da zona de rebaixamento, fora os 4. Sim, por isso. Beleza, mas olha pra zona do rebaixamento. Exatamente. É isso. Mas é isso, entendeu? Ele pode Por pontos ficar, perdidos- acho por que vai pontos ser perdidos, ele vai ser tá pior vergonhoso que Galo, se o- Santos e Inter. Se o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil, ganhou o diploma e chegar na zona do limbo, por exemplo. Chegar à frente Se do ele ganhar a Z4. Copa do Brasil? Não, se ele for eliminado da Copa do Brasil. E tendo vencido o troféu ganhei do Palmeiras, ele fica a 1 ponto, ele fica fora da zona, entendeu? E não vai para lugar nenhum. Nem para Sula, nem para Libertadores, nem para lugar nenhum. De algum jeito vai. Entendeu? E amanhã, a promessa é que às 10 da manhã a CBF solte o calendário 2026 do futebol brasileiro. Saberemos aí se está mantida a Copa do Brasil para o resto, para o final do ano, ou se vai trazer a semifinal para mais perto. Saberemos amanhã. Você sabe que Ainda não será nesta quarta-feira que Memphis Depay voltará a jogar pelo Corinthians. A comissão técnica de Dorival Júnior não conta com camisa 10 para a partida contra o Internacional às 19h30 no Beira-Rio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis sofreu um edema no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Atlético Paranaense no último dia 10. De lá para cá, perdeu os jogos contra Fluminense, Sport e Flamengo. Não teremos o Memphis, tampouco o André Ramalho nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que está existindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida, disse o técnico Dorival Júnior. Além de não contar com a volta do holandês, o Timão não terá Yuri Alberto, suspenso pelo 3º cartão amarelo.
Assim, Dorival voltará a mexer no ataque da equipe. Thales Magno, Romero, Vitinho e Kaique são as alternativas para o jogo, para jogar ao lado de Guinegão. Nos últimos 4 jogos, a equipe contou com 4 duplas de ataque diferentes: Atlético Paranaense, Memphis Depay e Guinegão; Fluminense, Guinegão e Kaique; Sport, Vitinho e Yuri Alberto; Flamengo, Guinegão e Yuri Alberto. Atualmente, o departamento médico do Corinthians cuida também de André Carrijo, Rodrigo Garro e André Ramalho. Já o meia Charles está em transição para o campo com a preparação física. Com a derrota, o Corinthians cai para o 12º lugar do Brasileirão, com 29 pontos.